Livro dos Jubileus, capítulo 15, celebração da festa das primícias da colheita. Circuncisão. No primeiro ano da quarta semana deste jubileu, 1979 ano terceiro mês, no meio do mês, Abrão celebrou a festa dos primeiros frutos da colheita de grãos. E ele ofereceu ofertas novas sobre o altar, os primeiros frutos da produção, para o Altíssimo, uma novilha e uma cabra e uma ovelha sobre o altar como holocausto ao Altíssimo. Suas ofertas de primeiros frutos e suas ofertas de bebidas ele ofereceu sobre o altar com incenso. E o Altíssimo apareceu a Abrão e disse a ele: Eu sou o Altíssimo Todo-Poderoso. Aprove-se diante de mim e se torne e seja perfeito. E eu farei uma aliança entre mim e ti, eu te multiplicarei grandiosamente muitíssimo. E Abrão deitou com o rosto ao chão, e o Altíssimo falou com ele e disse: Eis que minha ordenança é contigo, e tu serás pai de muitas nações. Teu nome não deve ser mais Abrão, mas teu nome de agora em diante para sempre será Abraão. Porque eu te fiz pai de muitas nações. E eu te farei muito grande, e eu te farei nações, e reis virão de ti. E eu estabelecerei minha aliança entre mim e tua descendência após ti, pelas gerações, uma aliança eterna, de modo que eu serei o Altíssimo para ti e para tua descendência. E eu darei a ti tua descendência a terra na qual tu és estrangeiro, a terra de Canaã, que tu venhas a possuí-la para sempre, e eu serei o Altíssimo deles. E o Altíssimo disse para Abraão: E para ti, conserve a minha aliança, tu e tua descendência. E circuncides todo o menino dentre os teus, e circuncide seu prepúcio, e será isso de sinal de uma aliança eterna entre mim e ti. E a criança ao 8º dia tu a deves circuncidar. Todo o menino pelas gerações, aquele que nascer na casa ou aquele que comprar de algum estrangeiro, aquele que tu tiver adquirido que não é de sua descendência. Aquele que nascer de tua casa deve certamente ser circuncidado, e também aqueles que tu comprar com dinheiro deve ser circuncidado, e minha aliança deve estar em tua carne como mandamento eterno. E o menino incircunciso em sua carne, em seu prepúcio ao 8º dia, esse deve ser cortado de seu povo, porque ele quebrou minha aliança. E o Altíssimo disse a Abraão: E quanto à sua esposa Saraí, o nome dela não deve ser mais Saraí, mas Sara deve ser o nome dela. E eu a abençoarei, e te darei um filho por meio dela, e eu o abençoarei, e ele se tornará uma nação, e reis de nações procederão dele. E Abraão prostrou-se sobre seu rosto, e se alegrou, e disse em seu coração: Nascerá um filho por meio de um homem que tem 100 anos de idade, e Sara, que tem 90 anos de idade, dará à luz? E Abraão disse ao Altíssimo: Que Ismael possa viver diante de ti. E o Altíssimo disse: Sim, e Sara também gerará-te um filho, e tu deverás chamá-lo de Isaque, e eu estabelecerei minha aliança com ele, uma aliança eterna, e para seus descendentes após ele. E quanto a Ismael também lhe ouvirei a respeito dele, e eis que eu o abençoarei e o farei grande, e o multiplicarei muitíssimo, e ele deverá gerar 12 príncipes, e eu farei dele uma grande nação. Mas minha aliança eu estabelecerei com Isaque, que Sara gerará para ti, nestes dias, no próximo ano. E ele parou de falar com ele, e o Altíssimo subiu de Abraão. E Abraão fez de acordo conforme o Altíssimo tinha dito a ele, e ele tomou Ismael seu filho e todo que havia nascido na casa, e todo aquele que ele tinha trazido com dinheiro, todo homem ou menino de sua casa, e circuncidou a carne de seu prepúcio. E no mesmo dia foi Abraão circuncidado, e todo homem de sua casa, e todos aqueles que ele tinha trazido com dinheiro dos filhos dos estrangeiros foram circuncidados com ele. Essa lei é para todas as gerações para sempre, e não há circuncisão de dias, e não há omissão de nenhum dia fora dos 8 dias, porque é um mandamento eterno, ordenado e escrito nas tábuas celestes. E todo aquele que é nascido, o qual a carne de seu prepúcio não é circuncidada ao 8º dia, não pertence aos filhos da aliança que o Altíssimo fez com Abraão, mas aos filhos da destruição. Nem há, além disso, qualquer sinal nele de que ele pertence ao Altíssimo, mas ele se destinará a ser destruído e morto na terra, e será exterminado da terra, porque ele quebrou a aliança do Altíssimo nosso Criador.
Porque todos os anjos da presença e todos os anjos da santificação são dessa natureza, são santos por natureza, desde o dia da criação deles, e na presença dos anjos da presença e dos anjos da santificação, ele santificou os filhos de Yasharal, de modo que eles deveriam estar com ele com seus santos anjos. E tu comandes os filhos de Yasharal de modo que observem os sinais dessa aliança pelas gerações como uma eterna ordenança, e eles não serão exterminados da terra. Porque esse comando é ordenado para a aliança, de modo que eles devem observá-lo para sempre entre todos os filhos de Yasharal. O Altíssimo escolhe Yasharal como seu povo. Para Ismael e seus filhos e seu irmão Esaú, o Altíssimo não fez que se aproximassem dele, e ele não os escolheu por serem filhos de Abraão, porque ele os conhecia, mas ele escolheu Yasharal para ser seu povo. E ele a santificou, e a apanhou do meio dos filhos dos homens. Porque existem muitas nações e muitos povos, e todos são dele, e sobre todos ele colocou espíritos com autoridade para desviá-los dele. Mas para Yasharal ele não apontou nenhum anjo ou espírito, porque ele somente é seu governante, e ele os preservará e os requerirá das mãos de seus anjos e seus espíritos, e das mãos de todos os seus poderes, de modo que ele os preserva e abençoa, e de modo que eles sejam seus e ele seja deles de agora e para sempre. E agora eu anuncio a ti que os filhos de Yasharal não se manterão fiéis a esta ordenança, e não circuncidarão seus filhos de acordo com essa lei. Porque na carne de sua circuncisão eles omitirão a circuncisão de seus filhos, e todos eles, filhos de Beliar, deixarão seus filhos incircuncisos do modo como nasceram. E eles serão grande motivo de ira do Altíssimo contra os filhos de Yasharal, porque eles abandonaram sua aliança e se desviaram de sua palavra, e provocaram e blasfemaram, do mesmo modo como não obedeceram à ordem dessa lei. Porque eles trataram seus membros como os gentios, de modo que eles devem ser espalhados e exterminados da terra. E não haverá mais remissão ou perdão a eles, de modo que sejam remidos ou perdoados de todos os pecados desse erro eterno.